Boa tarde, todo mundo tenso, porque hoje é um dia, esperamos que seja... Não, hoje ainda vai ser feliz, talvez a partir de amanhã não tanto, mas, né, eu acho que vai ser feliz. No final vai ser tudo feliz, certo? Novamente, me procurem para tirar dúvidas, não é porque é prova que vocês não podem vir tirar dúvida comigo, apenas não cheguem, é a única situação, viu, Gi? Única situação, eu não vou ser grosso, não vou nada, mas eu não vou ajudar. É se você chegar... Ô, professor, entendi nada, explica aí para mim. Fiz. Entendi nada, para mim é sinônimo, não estudei nada. Certo? Tudo bem, estudo. Certo? Estude bastante. Ok? Bom, vamos lá. Vamos juntar tudo que a gente falou até agora? Vamos pegar uma aulinha mais leve hoje? Vamos falar de colisão. Por que eu falo mais leve? Saia daqui, vá ali no bar, vai jogar uma sinuca. Tem os seus últimos momentos de relaxamento na semana. Por favor, levem a Catarine para ver se ela tranquiliza um pouquinho. Que eu vou ensinar uma técnica da sinuca para vocês hoje. Tá bom? O que nós sabemos até agora? Nós temos duas quantidades matemáticas que a gente está utilizando para descrever movimentos reais. A primeira, que eu inventei, que eu construí a ideia com vocês, foi o trabalho de uma força. Trabalho de uma força, resultado da ação de uma força no espaço, é um escalar, certo? Então, trabalho, resultado da ação da força no espaço. Catarina, por favor. O que uma força produz quando ela atua no espaço? A gente batizou de energia, certo? Cada força na natureza produz um tipo de energia, certo? Não, energia é aquilo que é produzido pelo trabalho de uma força. Trabalho é o resultado da ação da força no espaço. Por fim, expliquei para vocês o conceito de impulso. Impulso, aí sim, resultado da ação da força no tempo. E aí, o que uma força produz quando ela atua no tempo? Batizamos essa quantidade matemática de momento linear. O interessante dessas duas coisas é que elas estão relacionadas a quê? Elas estão relacionadas às duas leis de conservação. Em um sistema em que haja apenas forças conservativas, aquelas forças que têm uma energia potencial associada a elas, eu digo que a energia mecânica do sistema se conserva. Tudo bem? Então, trabalho produz energia, e se só tiver força conservativa, a energia mecânica do sistema se conserva. Impulso produz momento linear. Se for um sistema isolado, o que é um sistema isolado? Na ausência de forças externas, se for um sistema isolado, um sistema na ausência de forças externas, o momento linear se conserva. Tudo bem? Então eu tenho... Oi? Não, ele se conserva. Tudo bem? Ele não é zero. É que o exemplo que eu dei na aula passada foi um exemplo em que ele se conservava e como inicial era zero, final também era zero. Ok? Vamos pegar aqui um exemplo prático para vocês testarem. Eu estou falando sério hoje. Teste hoje, vá num boteco. Duvide, seu professor. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar como exemplo, se eu não me engano, é um dos exercícios que está lá. Eu vou pegar como exemplo, imagine que eu tenho aqui uma bola de sinuca. Certo? Essa bolinha de sinuca tem uma massa M. Ela está inicialmente parada. Vou pegar uma outra bolinha, preste atenção, de mesma massa M. Ok? Elas não estão, o centro delas não está na linha de ação que eu vou colocar a velocidade. Certo? Essa bolinha está inicialmente parada. E eu lanço ela com uma certa velocidade V1. Tá.
Resposta mais óbvia possível. O que vai acontecer da maneira que eu desenhei aquilo ali? Vai ocorrer uma colisão. O que é uma colisão? Vamos tentar definir bonitinho. O que é uma colisão? O choque. Se vai ter o choque, vai ter uma interação. Se vai ter uma interação, vai ter o quê? Força. Vai ter ação de forças. Tá certo? Pensa na bola de sinuca. Vamos imaginar. Essas forças, que é a força de interação entre a bolinha de sinuca e outra, é uma força conservativa ou uma força dissipativa? Por que você garante que ela é dissipativa? Fecha o olho. Fecha o olho. Eu vou aplicar uma força, vocês me digam se ela é... Sem ver, vocês vão me dizer se ela é conservativa ou se ela é dissipativa. Fecha o olho. Pronto, já foi, pode abrir. Essa força, conservativa ou dissipativa? Como vocês sabem que ela é dissipativa? O trabalho dessa força produziu energia sonora. Não consigo reaproveitar essa energia sonora e devolver na forma de energia cinética. Tudo bem? Certo? Então, durante o choque, essa força é conservativa ou dissipativa? Dissipativa. Tudo bem? Não, o som. Certo? Tudo bem? Ou calor, ou qualquer outro. Não é o atrito. O atrito realizou um trabalho que dissipou essa energia. O atrito não é uma energia. O atrito é uma força. Tudo bem? Dissipativas? Ótima ideia. Ótima coisa. A Catarina está fazendo uma pergunta muito boa. Vocês conseguem imaginar algum sistema em que a força não seja dissipativa ou pelo menos se aproxime muito disso? Da força totalmente conservativa? Uma colisão. Colisão. Bateu no chão também. Colisão. Primeiro. Conservativa ou dissipativa? Dissipativa. Caralho. Deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui. Não. Deixa eu ver. Putz, pior que eu não tenho. Se eu tivesse me preparado. Se eu pegar uma bola de basquete, soltar e ela cair, a interação dela com o chão vai ser uma força conservativa ou dissipativa? Só que menos dissipativa do que o apagador, né? Como que eu sei que é menos dissipativa que o apagador? Porque ela volta a uma certa altura. Tudo bem? Já viram aquelas bolinhas que tem de criança? Você põe uma fichinha, aquelas bolinhas? Aquela lá, se eu soltar, ela sobe mais ainda, né? Então é menos dissipativa. Então, para ter uma colisão, o mínimo de dissipação possível, é interessante... Não, mas não teve colisão. Uma colisão com o mínimo dissipativo possível, é interessante que o material seja um material feito de borracha. E aí vamos tentar entender por quê? Porque durante a colisão, a energia é armazenada na forma de energia potencial elástica. E aí ele consegue devolver. Nossa, Catarina, perfeito. Continua sendo dissipativo. Você está com a cabeça de um engenheiro. Certo? Só que agora vamos falar de física. O que o físico faz? Se a dissipação é muito pequena, eu desconsidero essa força dissipativa. Tá bom? Mas o que a Catarina falou é uma verdade. O que eu vou colocar aqui agora não existe. Só que as aproximações são muito boas. Tá? A energia perdida na colisão entre duas bolas de sinuca, ela é muito pequena. Muito, muito, muito pequena. De tal forma que eu vou chamar essa colisão... Olha o nome. O que eu falei? Para ser uma colisão que perde pouquíssima energia, o que tem que acontecer com as duas coisas que estão se chocando, em geral? Não, aí ela é dissipativa. Ela tem que armazenar na forma de energia potencial elástica. Então, quando eu tiver isso, eu vou chamar isso de uma colisão elástica. E aí, de novo, Catarina, isso aqui não existe. Certo? Na prática, não existe. Isso daqui que a gente trata são aproximações.
Tudo bem? Então, o que é uma colisão elástica? É uma colisão em que não há perda de energia cinética. Tudo bem? Eu não vou escrever, acho que eu já até coloquei no material. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Na colisão elástica, a energia cinética do sistema no início é igual à energia cinética do sistema no fim. Ou seja, houve apenas se houver uma transferência de energia de um corpo para o outro. Tudo bem? Vamos considerar aqui na bola, posso considerar, com muito boa aproximação, a aproximação realmente é muito boa, tá? Que a colisão é elástica. A perda de energia, por mais que você ouve o som é barulhento, não sei o que, é intenso, essa energia ela é muito pequena. Perda por calor, menos ainda. Ok? Certo? Deixa eu perguntar. Nesse sistema que tem as duas bolinhas, conserva o momento. Já falei que conserva energia cinética porque eu estou impondo que a colisão é elástica. Tudo bem? Eu estou impondo que a colisão é elástica. Pergunta. Nesse sistema, olhou ali, nesse sistema, conserva o momento linear? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 30 segundos. Quem me der a resposta mais completa já sai com 2 pontos na prova. Nesse sistema, conserva, já está contando 30 segundos, conserva o momento linear? Sim. Ah, essa é a resposta que eu queria. Sim? Eu prometia, certo? Olha o olhar de inveja da galera. A resposta foi, se eu perguntar, em que situação se conserva o momento linear? Em sistemas isolados. Se o sistema é isolado, quer dizer que não teve ação de força externa. Para eu definir o que é interno e o que é externo, primeiramente eu preciso definir o que é o sistema. Quem é o seu sistema? As duas bolinhas de sinuca. Certo? Então, se eu considerar como sistema... Mas, Saulo, o movimento linear não é quantidade de movimento? Sim. Se cinética é igual ao começo é igual ao final, o movimento vai ser igual. Ou seja, vai ser igual no começo e no final. Pera, calma. Você começou com uma dúvida até interessante. De novo, não faz sentido impulso no início e impulso no fim. Impulso e trabalho são processos. Certo? Então, o processo ele tem uma duração. Então, não tem processo no início e processo no fim. Mas o começo foi. Ela falou assim, ó, professor, uma vez que você já admitiu que a energia cinética no início é igual à energia cinética no fim, você já está garantindo que o momento linear se conserva. Pode até ser. Só que eu não falei quem é o meu sistema. Tudo bem? Eu posso estar considerando um sistema para cálculo de energia e outro sistema para cálculo de momento linear. Ok? Então, o meu interesse é o momento linear. Exato. Então, vamos lá. Se o sistema é as duas bolinhas, vou desenhá-las aqui de novo. Ó. Durante a interação. Ó. Aqui está o durante. O que acontece? A bolinha 1 aplica uma força na bolinha 2. Força que a bolinha 1 aplica na bolinha 2. A bolinha 2 aplica uma força na bolinha 1, porque eu sei que vale o princípio de ação e reação. Tudo certo? Aquelas forças são as únicas que tem? Pensa numa mesa de sinuca real. Tem qual? Tem o sistema são as duas bolinhas, gente. Não depende mais. E aí, se eu considerar são as duas, a mesa é externa. Certo? E aí agora eu acho que vem a parte mais difícil. Eu quero que conserve. Ah, mas eu não posso fazer o que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu considerar o movimento todo, eu vou considerar assim, ó. Eu vou imaginar um cagagésimo antes da colisão. Certo? Então eu estou considerando 3 instantes. Imediatamente antes da colisão, que é bem antes mesmo, assim, para não dar tempo do atrito agir. Durante a colisão e imediatamente depois da colisão. Se eu considerar esse intervalo de tempo
extremamente curto, e daí o motivo das pessoas acharem que impulso só é considerado para intervalo de tempo curto, se eu considerar esse intervalo de tempo extremamente curto, o que acontece? Eu posso desprezar a ação de força externa. Primeiro, eu preciso que vocês estejam convencidos disso. Concordam comigo? Tá. Quem é que aplica o atrito? A mesa. Mas é a mesa. Tá no meu sistema? Então é externo. Fala. Então, vai servir para qualquer força? Porque se eu considerar, eu estou considerando um intervalo de tempo curto demais, porque o que força causa? Aceleração ou mudança no momento linear. Então eu estou considerando um intervalo de tempo curto demais para que essa mudança no momento linear seja relevante. Então vale para qualquer força externa. Tudo bem? Então isso aqui não é antes. Isso daqui eu dei um zoom. Isso aqui é imediatamente antes. Isso aqui é durante. Aqui eu vou desenhar imediatamente depois. Putz. Imediatamente depois. Essa bolinha que estava parada, depois do choque, tem alguma chance dela continuar parada? Não. Para onde ela vai? Oh, depende do jeito que a bolinha bateu nela, né? E essa outra, para onde ela vai? Também não sei. Quer dizer, essa daqui eu até sei. Ela vai para a direção da força, porque ela estava parada. Então ela vai acelerar. Certo? A aceleração tem a direção da força, então a variação da velocidade. Essa daqui eu até sei. Foi mesmo, hein? Essa aqui eu sei, olha que legal. Essa aqui eu vou chamar de V2 final. Ah, mas e a outra? Para onde ela vai? É isso que nós vamos tentar descobrir. Tudo bem? Resultante de quem? Resultante, sim. De quem? Qual o sentido? Qual a teoria física que me garante que eu posso fazer isso? Você está usando qual argumentação física? Isso não é física, isso é matemática. Você tem que me dar um argumento físico de que, olha, aqui nesse caso faz sentido eu fazer uma soma de tal vetor com tal vetor. E por que isso que você está falando não faz sentido? Isso aqui é no começo e é do corpo 1. Você está juntando com a coisa que é no fim e do corpo 2. Isso aqui é imediatamente antes da colisão. Isso aqui é imediatamente após a colisão. Tudo bem? De novo, vocês não estão usando nenhum conceito físico. E não faz sentido usar inércia porque eu já sei que teve ação de força. Exato. Aí nós vamos. Agora sim, vamos lá, peraí. Olha lá. Vamos pensar. Olha, eu fiz todas essas considerações, um tanto quanto abstratas, de que eu só vou considerar imediatamente antes, durante, imediatamente depois. Por que eu só vou considerar isso? Para eu poder desprezar a força externa. Se eu quero desprezar a força externa, porque eu estou de olho, que acontece o quê? Se mantenha momento linear. Ou seja, eu posso garantir, ó, sabemos. Bote a bunda no tambor. Sabemos que. Não tem o que eu fazer. Não, desculpa, é porque eu não resisti. Eu não resisti a essa piada. Isso aí é o que eu contava quando eu era criancinha. Não resisti. Se você falasse tá frio, eu ia falar bate a bunda no rio. Mas Giovana, agora vai parecer que eu tô sendo grosso, eu não tô, mas o que eu posso fazer? Não, troca de sala. Cara, eu vou pedir para eles verem esse ar. Mas, cara, o ar-condicionado só fica ruim quando vocês vêm. Ou às vezes ele perdeu potência, ele não aguenta com muito aluno, né? Eu vou pedir que eu vou fazer por você, Giovana. O pessoal tirou sarro e eu não falei por mal. Deixa esses moleques.
Ó, se eu for grosso com você de novo, eu te dou 2 pontos na prova. Não vai ter gente que vai me dar um pedaço de pau. Bate na minha cabeça, professor. Ó, sabemos que a força externa, o somatório das forças externas é 0. Sabemos, nós estamos escolhendo para ter essa consideração, tá bom? Estou escrevendo bonitinho desse jeito aqui, gente. Você não precisa escrever bonitinho desse jeito, não. Se você simplesmente escrever assim, ó, com essas considerações podemos desprezar as forças externas. Show de bola. Tá bom? E se eu posso desprezar as forças... Sensacional, Giovana. É só por... Não, mas ela tá certa. Olha lá. É que eu não resisti, cara. Não resisti. Tem coisas que... Eu já falei pra vocês, a minha esposa briga demais comigo por causa disso. Ainda mais que eu tô ensinando a minha filha. Então, ela fica muito brava. Entendeu? Saindo de casa com um livro. Ah, você vai pra faculdade? Não, no açougue. Vou ver se vocês trocam isso aqui por 1 quilo de carne. É aqui, tá? Então já descontou a grosseria, ó. Olha lá. Bora. Então, como a Giovana falou, essa consideração, o que eu não escrevi ali e que vocês têm que escrever, ela é o quê? Só é válida porque eu estou considerando um intervalo de tempo pequeno o suficiente para eu poder desprezar a ação de forças externas. Ok? Então, uma vez que as forças externas se anulam, o momento linear do sistema no início é igual ao momento linear do sistema no fim. Ah, deixa eu explicar um negócio para vocês quanto ao material. No material, derivada tem hora que eu denoto com um ponto. Tá? Por quê? Porque a linha eu estou deixando para denotar coisas final. Então, aí, para diferenciar, eu denoto derivada por um ponto, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos calcular, meus amiguinhos. Cara, olha que show de bola, cara. Olha, cara, que coisa linda. Por favor, vão... Olha, nenhum professor pediu isso para vocês. Acabar a aula, vão no boteco. Vão testar o que eu estou falando aqui para vocês. Até você, Catarina. Vá no boteco. Vamos lá. Olha só. Quem é o momento linear inicial do sistema? Pô, o momento linear inicial do sistema é a soma dos momentos lineares individuais de cada ente do sistema. Certo, Ana Laura? Só qual que é o momento linear desse no início? 0. Então, inicialmente, só tem M V1. Giovana agora vai ter um ataque do coração. Igual. Vai ver já. Qual é o momento linear final do sistema? Bom, no final, vai ter M V1 linha mais qual foi a minha consideração? Que as massas são iguais. Se as massas são iguais, o que eu posso fazer? Eu posso dividir pelas massas dos dois lados. Ou seja, o resultado do que vai ocorrer com as velocidades independe das massas. Vai ficar o quê? V1 igual a V1 linha mais V2 linha. Por que eu falei que a Giovana ia ficar brava? Porque ela vai falar assim, ó, eu falei isso no começo, que era resultante. Vocês estão percebendo? Oi? Dividir. Ok? Então, o que a Giovana falou, por mais que não tenha tido uma argumentação, o resultado é correto. Olha só. A soma das duas velocidades, só que eu nem sei quanto que é o V1 linha. Mas eu sei que se eu somar vetorialmente V1 linha com V2 linha, vai dar a velocidade inicial. Exclusivamente por quê? Porque as massas eram iguais. E aí eu pude cancelar as massas para ficar com a velocidade. Fala. Mas isso você está considerando
Jefferson, vamos recapitular? Sim, eu estou considerando atrito? Não. Porque se eu tivesse considerando atrito, teria força externa. Ah, isso aqui não seria válido. Porque isso aqui só é válido se eu desconsiderar as forças externas. Tudo bem? Estou falando, a hora que você for no boteco, você vai ver isso daqui exatamente lembrando do que eu estou falando. Você vai avaliar imediatamente antes, durante, imediatamente depois. Eu ainda vou chegar no resultado final. E o que você vai fazer? Você vai no boteco, você vai pegar duas bolinhas de mesma massa. Uma você vai deixar parada e você vai jogar a outra para que ela bata nessa primeira. E aí você vai ver o que acontece. Oi? Não, não vai, porque... Cara, é isso que eu... E aí você vai entender qual a necessidade da bola branca ter mais massa. Ao final da aula de hoje. Não. Não. Não vamos chutar, gente. Não vamos chutar. Não. Ótimo, você está pensando. Mas vamos tentar pensar não só com a intuição. Vamos tentar pensar a partir de conceitos de física. Mas se a massa for diferente, se a massa for diferente, eu não poderia cancelar aqui. Aí isso aqui já não é válido. E aí fica um problema para a prova. Contei. Lá vai a Catarina anotar. Vamos lá. Não dá para saber. Isso essas questões de espanar, não espanar, elas têm a ver com a técnica. Tem física, só que não é o que nós estamos estudando aqui. Tá bom? Voltou. Eu ainda não usei o fato, olha aqui, eu ainda não usei o fato que eu estou colocando para vocês de se tratar de uma colisão elástica. Ou seja, a energia também se conserva. Eu vou acabar isso aqui e vou dispensar vocês hoje. Certo? Oi? É o último exercício. E sempre cumpro. Eu nunca cumpro isso daqui. Vou acabar isso aqui e nós vamos embora. Vocês estão rindo como se eu fosse mentiroso. Eu falei, acabar isso aqui e nós vamos embora. E eu não sei que graça tem, porque vocês estão rindo, vocês deviam estar bravos, porque... Não. Pronto, chega. Opa, fala, Giovana. Não. Energia não é conservativa. Quem é conservativa é força. Força conservativa. Num sistema que só tem forças conservativas, a energia mecânica se mantém constante. Certo? Vamos lá. Estou falando que a energia cinética inicial do sistema é igual à energia cinética final do sistema. Energia cinética inicial do sistema só tinha da bolinha 1, né? Como é que vai ficar? M1 módulo de V1 ao quadrado sobre 2 igual a quanto? A energia M1 V1 linha ao quadrado sobre 2 M2. M, né? É só M, né? A massa é a mesma. V2. Não, V2 está certo. V2 linha ao quadrado sobre 2. O que eu posso fazer aqui, meus amiguinhos? Posso emagrecer, né? Cortar as massas. Né? Multiplica os dois lados por 2. Divido os dois lados por M. Olha o que ficou. Ficou V1 ao quadrado é igual V1 linha ao quadrado mais V2 linha ao quadrado. Pronto, acabou. Se vocês me falarem o que isso significa, acabou a aula de hoje, que o exercício já acabou. Vocês estavam rindo aí. Embora mais cedo ou não, agora depende de todos vocês.
Olha o que nós chegamos. Olha o que nós chegamos. Nós chegamos que, numa situação em que eu tenho duas massas de mesmo módulo, em que a primeira está inicialmente em repouso, após o choque, a velocidade inicial pode ser descrita vetorialmente como a soma das velocidades finais, mas o módulo não segue essa linha. O módulo segue que o quadrado da velocidade inicial é a soma dos quadrados da velocidade final. Agora cabe a vocês, enquanto engenheiros, interpretar o resultado, que é onde eu sempre falo com você, que eu já falei com você. Não resolve saber as fórmulas, não sei o quê. Eu quero, assim, interprete isso daqui. Fala. Ó, eu vou repassar, o que você falou também está certo, mas vou repassar. Quase isso. O momento linear da primeira massa, ele foi parte transferido para uma e ele manteve outra parte. Show. Isso eu consigo ver aqui. O que você falou? Em que situação eu vou poder ter isso? Que o quadrado de um é a soma de outros dois quadrados. Um triângulo retângulo. Mas em que situação que é um triângulo retângulo? O que é um... Aliás, por que um triângulo se chama triângulo retângulo? Por que ele chama retângulo? Cara, tem várias coisas. Porque ele tem um ângulo reto. Por isso, retângulo. Reto. Ângulo reto. Retângulo. Outra coisa, porque um triângulo retângulo, ele vem da metade de um retângulo. Tudo bem? Então, mas o principal, um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Mas quem é que faz um ângulo de 90 graus? Quais são os dois lados? Os dois catetos. Os dois lados cujos quadrados somados dão um terceiro. Então, olha o que isso aqui está dizendo. Que V1 e V2 formam que ângulo? 90. 90. Então, na hora que bater, essa outra daqui, ela vai sair fazendo exatamente 90 graus com a primeira. Tá aí o motivo da bola branca ser maior. Porque se a bola branca tivesse a mesma massa, todos os choques, elas sairiam a 90 graus. Façam esse teste hoje. Façam esse teste. Coloca uma bolinha. Ou, quem não quiser ir no... Já vou voltar. Quem não quiser ir no boteco, pode ir num shopping ou algum negócio que tem aqueles brinquedinhos de criança. Aquele disquinho. Aquele disquinho, aquele trilho de ar é para minimizar o atrito. Para um disquinho e joga o outro. Você vai ver que a hora que eles baterem, eles saem fazendo exatamente 90 graus. Exatamente 90. Existe mais uma possibilidade para isso. Tá certo? Olha por que eles fazem 90 graus. Tá vendo que a velocidade do primeiro é a soma vetorial dos outros dois? Só que o módulo dela ao quadrado é igual à soma dos outros quadrados? Certo? Como é que é a equação? Já que vocês gostam de fórmula. Como é que é a equação do vetor soma? Do módulo do vetor soma? Você lembra? O quadrado do módulo do vetor soma é igual ao quadrado do primeiro mais quadrado do segundo menos duas vezes o primeiro, é mais, né? Vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, certo? Certo? Olha aqui, como é que ficou a fórmula do vetor soma? Quadrado primeiro, igual quadrado, o quadrado vetor soma, que esse aqui é o vetor soma, quadrado primeiro, mais quadrado segundo, essa parte desapareceu. Porque o cosseno é zero, que é porque o ângulo é 90 graus. Ficou mais claro? Tudo bem? Certo? Podem fazer esse teste. Podem não, vocês devem fazer esse teste. Ah, então. Por enquanto nós estamos só
Eu tô indo bem devagarzinho, quinta-feira. Mas Que- calma, você tinha perguntado, então, o que tem a ver com o velho? Eu não perguntei, o que eu perguntei? O que tem a ver com o outro? Eu perguntei qual a relação entre esses dois. Desses dois, o que eu concluo? Eu concluo que em um choque entre duas massas iguais, sendo que a primeira está inicialmente em repouso, esse choque, obrigatoriamente, as duas vão se afastar com um ângulo de 90 graus. Ah, por isso que a bola branca tem que ter uma massa. Nossa, legal. Sim, porque se ela tivesse uma massa igual, E a série vai ser fácil. ia sair 90 graus sempre, ia ser mais previsível. Tá? Só que tem uma outra possibilidade. Existe, vamos ver. Ó, e agora vocês têm que começar a avaliar pelas equações. Essas duas coisas aqui têm que valer simultaneamente. Existe a possibilidade da primeira bater, parar, e a segunda sair com o dobro da velocidade? Não, elástica ainda. Existe ou não? Vamos ver com as equações. Vamos ver com as equações. Ó, isso daqui tem que ser válido, ó. V1 é a soma dos vetores. Soma de vetor soma. Ó, vamos lá. Olha a minha pergunta. Nós temos que avaliar em cima da equação que a gente chegou. Existe a probabilidade, a possibilidade da primeira bolinha tá vindo, bateu, parou. E a segunda sair com o dobro da velocidade? São de massa igual. Isso daqui só é válido para massa igual. Vamos testar? Vamos testar. Se a primeira parar, já matou, né? Se a primeira parar, quanto que vai valer essa velocidade final? 0. Então, o que tem que acontecer com a velocidade da outra? Tem que ser igual. Então, não tem como. Certo? Existe a possibilidade da primeira bater, parar e a outra sair com a velocidade maior? Não. Menor. Sim, mas aí a colisão não é elástica. Porque se a colisão é elástica, a obrigação é a hora que é a primeira, né? A hora que a primeira parar, o que tem que acontecer com a segunda? Tem que sair com a mesma velocidade. Esse, agora eu estou falando sério. Esse é um dos exercícios da prova. Eu vou pedir uma avaliação completa de pêndulo de Newton. Por que aquilo ocorre? Certo? Pêndulo de Newton. Vai estar na prova de casa. Certo? Vamos ver. Certo? Tá. Então, peraí. Agora eu vou perguntar de novo. Existe a possibilidade de, depois da batida, a primeira bola parar e a outra sair em linha reta? Existe. Aí ela não vai estar fazendo 90 graus. Se o choque for frontal. As equações indicam que existe essa possibilidade. Se o choque for centro, 90 graus, ou assim, a matemática está nos indicando isso. Ela vai ser, na realidade, a matemática está indicando que vai ter duas possibilidades. Ou é 90 graus, ou a primeira para e a outra segue. Se as duas se moverem, com certeza o ângulo é de 90. Sendo elástico. Fala. Pode ser menor? Porque aí consumiu energia. Aí a colisão não é elástica. Mas isso você não considera o atrito? Aí, mesmo sem considerar atrito. O atrito ajuda a diminuir a velocidade, mas... Não, aí é o tipo de colisão. Porque a força interna também pode consumir energia. Por exemplo, quando
Uma bolinha bate na outra e as duas seguem grudadas. O que consumiu a energia não foi o atrito, foi o choque. Foram as duas forças internas, porque ó, é a pancada que está gerando som. Certo? Tudo bem? O que você está pensando, então? Pensando no pedra de Newton. Tá, ali tem som. Ele vai ficar a vida inteira? Ele vai ficar a vida inteira? E aí a força externa? Tudo bem? Fala. Era outro exercício que eu estava imaginando para a prova. Já. Vamos analisar esse caso. Vamos analisar, já já. Show? Até aqui, captou? O que eu vou querer? Eu já estou mostrando para vocês o que eu quero. Eu quero que vocês saibam analisar as possibilidades. Tem como, em algum momento, isso aqui ser verdade? Sim. Sim, em um sistema que tenha forças. Se eu, peraí, da onde veio isso daqui? Peraí. Da onde que veio, presta atenção, da onde que veio essa equação com esses quadrados? Da energia cinética. As equações vêm da energia cinética. Para eu considerar o maior, significa que a energia cinética no fim foi maior que a energia cinética no início. Em uma colisão isso é possível? Não. Exato, por isso que não é possível. Certo? Mas numa explosão é possível. Numa explosão, tá aqui uma granada. Qual é o momento? Não. Ali, numa colisão, ali não. Não. Estava V1 menor que aquilo lá tudo. Isso significaria que a energia cinética inicial sempre volte para olhar o restante das equações. Tá certo? O que eu vou querer que vocês avaliam é olhar a equação e retirar o máximo de informação possível da equação. E para isso você tem que recuperar a teoria. E para isso você tem que entender a origem da equação. Qual foi o conceito físico que te trouxe essa equação? O problema que me foi proposto ali, que eu ia encerrar e terminar agora, mas propuseram outro problema, vamos tentar entendê-lo. Ó. Eu podia até ter trazido aqui se eu achasse. Então, vamos fazer o seguinte. Me lembra quinta-feira. Eu vou resolver na prática. Esse daqui. Certo? De bilhar eu não tenho, vocês vão agora. Estou liberando vocês mais cedo hoje para isso. Aí eu tenho o que fazer, né? Vocês não têm o que fazer. Certo? Só uma prova. Só. Bom? Chegando.